Olá, caro estudante! É com imenso prazer que eu trago aqui uma aula bem bacana para você. Você que é aluno da terceira série, que assiste às aulas Paraná, vou trazer para você uma aula que pode ter certeza você vai compreender vários conceitos. Eu sou o professor Varley e nesta aula eu vou apresentar aos senhores e senhoritas os modelos atômicos. Pessoal, na terceira série você vai estudar a eletricidade. Você vai entender como que funciona o chuveiro da sua casa, como que você vai entender como que funciona a lâmpada da sua casa, enfim, a eletricidade no modo geral. Mas para você estudar a eletricidade, você tem que entender o átomo. Você tem que entender como é que funciona o átomo. E é claro, eu vou trazer nesta aula um contexto histórico do desenvolvimento dos modelos atômicos. Os modelos atômicos, pessoal, eles foram pensados lá na antiguidade, com Leucipo e Demócrito. Vou trazer para você a figura desses filósofos. Veja, nós estamos falando de 460 anos antes de Cristo. Então, nessa época, nesse contexto histórico, a filosofia estava aí, surgindo como o grande pensamento científico, A filosofia, ela pensa ciência, só que ela é desenvolvida a partir da observação. Lembre-se, os filósofos, eles utilizam a lógica. Então, a ideia do átomo. O átomo, eles pensaram o seguinte, olha só, se eu pego a matéria, peguei lá um pedaço de pedra, por exemplo, eu vou dividindo essa pedra. Eu vou dividindo, eu vou dividindo, eu vou dividindo. Vai chegar um momento em que eu não consigo dividir mais. E eles pensaram no seguinte, o átomo, tanto é que a palavra átomo quer dizer não divisível. Eles pensaram que o átomo é uma partícula que quando você vai dividindo, 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 vai chegar um momento em que você não consegue mais dividir. E aí eles chamaram essa partícula de átomo, quer dizer não divisível. Tem lógica, é uma lógica filosófica. Só que já vai acostumando com essas ideias, querido estudante. Nem sempre o que você vê é o que realmente simboliza cientificamente. Então, o que acontece? Através dessa lógica filosófica, eu quero que você pense num quiz bem básico. Um quiz bem básico, só para a gente agregar esse conhecimento. Esse quiz ele fala assim, as teorias filosóficas eram baseadas a partir de letra A, experimentação, letra B, observação e lógica, letra C, contos mitológicos. Pessoal, vale destacar que nós estamos falando da Grécia, sabe, aquela mitologia toda. Então, repense sobre esse exercício. Vou te dar um tempo e nós já vamos retornar solucionando esse quiz. Um tempinho para você agora.
Então, caro estudante, tenho certeza que você acertou, né? Lembre-se, os filósofos, eles usavam muito a observação. A ferramenta que eles dispunham naquela época era o olho, a observação. E é claro, então, todas as teorias filosóficas nessa época eram baseadas na observação e na lógica. Então, tem coerência, né, você pensar que o átomo é uma partícula não divisível. Uma vez que você vai quebrando a matéria, quebrando, você chega num elemento que você não consegue mais quebrar. Esse é o átomo, segundo os filósofos. Lembre-se, esse foi o primeiro modelinho que surgiu. Só que agora nós vamos dar um salto gigantesco. Eu apresento aos senhores e senhoritas o John Dalton. Dalton, olha só a época, 1766. Esse é o nascimento e o falecimento dele é 1844. O John Dalton. Pessoal, o Dalton, lembre-se, ele está depois de Newton, né? Ele está aí na geração que passou Galileu Galilei, passou Newton. E vale destacar que quando nós falamos de Galileu Galilei, quando nós falamos de Newton, nessa época, a ciência ela já estava usando a experimentação em si. Então, eles tinham uma teoria e eles tentavam fazer um experimento que estivesse em acordo com a teoria. Então, lembre-se, a experimentação, muitos dos experimentos, eles derrubaram várias teorias. Por quê? Se o seu experimento está correto e a teoria não está batendo, é porque a teoria está errada. Então, o Dalton, agora, ele já passou dessa geração dos experimentos e ele realizou algumas reações químicas. E aí ele teve a seguinte ideia, olha, o átomo ele é parecido a uma bolinha de bilhar. Tanto é que o modelo dele é conhecido como modelo bolinha de bilhar. E o que ele concluiu? Ele concluiu algumas coisas. Por exemplo, isso aqui, ó, olha as conclusões. Átomos de elementos diferentes, segundo ele, possuíam propriedades diferentes. E átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. E essas foram as conclusões que ele teve. Também, nas reações químicas, os átomos, segundo ele, permanecem inalterados. A massa total de um composto, segundo ele, é igual à soma da massa dos átomos individuais. Repare bem, querido aluno, ainda o átomo continua sendo uma partícula, segundo Dalton, que não dá para ser dividida. Ele continua sendo indivisível. Então, assim, foi um grande avanço a partir dos filósofos. No entanto, o átomo ele continua sendo uma partícula indivisível, segundo Dalton. Se você pegou essa ideia, eu agora vou apresentar aos senhores e senhoritas um quiz. Nesse quiz, ele falou o seguinte, olha, qual das alternativas a seguir não está em acordo proposto por John Dalton em seu modelo atômico? Letra A. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Letra B. O peso relativo de dois átomos diferentes podem ser utilizados para diferenciá-los. Letra C. Uma substância química composta possui massa maior do que os átomos individuais. Pessoal, vou te dar um tempo, pense bem, responda esse quiz e eu tenho certeza que você vai acertar.
E aí, querido estudante, acertou esse exercício? Lembre-se, você tem que achar, dentre as alternativas, a que não está em acordo com o modelo proposto por Dalton. A primeira afirmativa, letra A. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes um do outro. Isso é verdade. Tá? Só que nós não queremos a verdade, nós queremos aquela que não está em acordo. Letra B. O peso relativo de dois átomos diferentes pode ser utilizado para diferenciá-los. Isso também é verdade, né? Porque átomos diferentes, segundo ele, possuem massas diferentes. Então eu consigo usar a massa como uma maneira de diferenciá-los. C. Uma substância química composta possui massa maior do que os átomos individuais. Pessoal, essa é errada, né? Lembre-se, ele pensou o seguinte, olha, se eu pego átomos e junto para formar uma substância, a massa dessa substância ela vai ter que ter massa igual à dos átomos individualmente, a soma dos átomos individualmente. Se você pegou essa ideia, eu agora vou avançar um pouquinho mais. Eu vou apresentar para você o modelo de Thomson. Olha só, um pouquinho depois de Dalton, 1856, e ele faleceu em 1940. Aqui está a figura desse grande cientista. Pessoal, qual o modelo o que ele fez? O Thomson ele foi bem importante para o estudo dos modelos atômicos. Por quê? Lembre-se, o modelo dos filósofos, o modelo de Dalton, o átomo era indivisível. E este cientista, ele conseguiu arrancar um elétron do átomo. Ou seja, o átomo deixa de ser indivisível. E ele passa a ser divisível. Então, assim, ele conseguiu avançar no modelo porque, na verdade, ele arrancou o elétron. Então, ele descobriu, você pode pensar assim, ele descobriu a partícula, o elétron, a carga negativa. E o modelo dele ficou conhecido como o modelo pudim de passas. Na verdade, você pode pensar no panetone. Sabe aquelas partículas aquelas, eu não sei o termo correto, mas imagina um panetone e você tem aquelas frutinhas cristalizadas. Você pode pensar então no modelo pudim de passas, mais ou menos com o panetone. Então assim, mas como é que ele fez? Esse moço, esse cientista, grande cientista, ele fez um experimento. Do que consiste o experimento? Simples assim. Ele conseguiu, através de um desnível de cargas, que nós vamos chamar lá na terceira série de diferença de potencial, ele conseguiu fazer que alguns elétrons fossem arrancados de um eletrodo. Imagine você tem aqui um eletrodo, aqui um outro eletrodo. Pessoal, existe um desnível de cargas. E esse desnível ele é causado por uma bateria. Esse desnível é tão grande que alguns elétrons eles conseguem ser arrancados. E é claro, esses elétrons eles saem. Então, a partir de Thomson, o átomo passa a ser divisível. Isso foi um grande avanço para a ciência. Então vamos lá, olha só. O que ele concluiu? Primeiro, ele pensou o seguinte, olha, o átomo ele é você pode pensar numa grande partícula positiva e grudado nesse corpo, nesse ente, estão os elétrons. Imagine só essa figura. Aqui está o átomo com uma carga total positiva e ao redor nós temos os elétrons grudados, incrustados no átomo. Lembre-se, por isso o nome modelo pudim de passas. Ou ainda, eu gosto de falar bastante do panetone que a maioria das pessoas conhece, ou todos conhecem, né? Então, olha só, o que ele concluiu? Como eu já mencionei, o átomo é uma grande esfera positiva com cargas negativas ao redor. E é claro, né, pessoal, a parte mais importante, o átomo deixa de ser indivisível. É um grande avanço nos modelos atômicos. Se você pegou essa ideia, eu agora vou apresentar aos senhores e senhoritas um exercício. Ele fala o seguinte nesse exercício, ele fala assim, Thomson propôs um modelo atômico que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1906. De acordo com esse modelo, letra A, os elétrons e núcleos comportam-se probabilisticamente estando sujeitos às propriedades da mecânica quântica. Letra B, os elétrons de carga elétrica negativa encontram-se espalhados na superfície de uma carga positiva,
como os planetas orbitando o Sol. Letra C. O átomo é indivisível e não apresenta qualquer estrutura interna. Letra D. Os elétrons orbitam em torno do núcleo denso de carga elétrica positiva. E letra E. Os elétrons encontram-se espalhados em uma região muito maior que o núcleo atômico orbitando-o. Pessoal, vou te dar um tempo e eu tenho certeza que você vai acertar esse exercício.
Então, caro estudante, vamos resolver esse exercício? Ele fala o seguinte, olha, Thomson propôs um modelo atômico que ele rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1906. De acordo com esse modelo, letra A, os elétrons e núcleos. Pessoal, o Thomson, ele pensou em núcleo? Não. Só de você ver isso, pessoal, você já descarta. A B, os elétrons de carga elétrica negativa encontram-se espalhados na superfície de uma carga positiva. Pessoal, isso é o que ele pensou. Esse é exatamente o que ele pensou. Então, letra B correta. A C, o átomo é indivisível. Não, segundo o modelo dele, o átomo deixa de ser indivisível. Você consegue arrancar elétrons. Letra D, os elétrons orbitam em torno de um núcleo denso. De novo, falou em núcleo. Nós não falamos em nenhum momento de núcleo ainda. E letra E, os elétrons encontram-se espalhados em uma região muito maior que o núcleo atômico. Pessoal, veja, ninguém pensava em núcleo até Thomson. Então, a resposta correta, resposta a letra B. E agora, é claro, eu quero fazer uma breve retomada do que nós vimos nessa aula. Nós vimos o modelo proposto pelos filósofos, né? Ali surgiu a ideia do átomo, a palavra átomo, que quer dizer não divisível. Nós vimos que depois dos filósofos, né, eles usavam muita razão para propor as suas teorias, e depois dos filósofos, nós tivemos um cientista chamado Dalton, que através de algumas reações lá da química, ele conseguiu evoluir um pouquinho o modelo. O modelo dele ficou conhecido como modelo bola de bilhar. O átomo ainda continua a ser indivisível, segundo Dalton. E aí, depois de Dalton, já entra um Thomson. E o Thomson, pessoal, ele evoluiu bastante num modelo em que o átomo deixa de ser indivisível, porque ele conseguiu arrancar um elétron desse átomo. Então, pessoal, foi essa nossa aula, uma aula bem tranquila, e eu tenho certeza que você compreendeu a evolução dos modelos atômicos. Desejo a você muito sucesso, bons estudos e até a nossa próxima aula.